Ótimo. Então, vamos serenando, gente, vamos acalmando a alma, acalmando o nosso coração, e vamos nos preparar para o nosso momento da nossa reunião, da nossa AME Pelotas, em que a gente vai poder ter oportunidade de assistir a Luciana, falar de um assunto muito importante para todos nós como profissionais de saúde, como pessoas, né, que são ensinamentos valiosos para o nosso aprendizado. Pedir agora, nesse momento, que Jesus nos acompanhe em todos esses minutos que estaremos ouvindo a Luciana, que os guias espirituais acompanhem ela nesse momento, para que a sua fala seja tranquila, serena, e que possamos aproveitar bastante todo esse conteúdo. Mas, acima de tudo, Jesus, nesse momento queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, participar uma reunião com esses amigos queridos, agora com a Luciana, que vai participar da nossa atividade. Agradecer que estamos com uma boa saúde, estamos nesse momento sintonizados, com uma energia boa, acolher todos esses conhecimentos e com muito amor a essa atividade, a esse estudo, a esse grupo que é a AME Pelotas. Então, que Jesus acompanhe a nossa querida Luciana, que possa transcorrer tudo bem. E que possamos depois, então, discutir para o nosso aprendizado todas as dúvidas que a gente tiver. Muito obrigada mais uma vez, Jesus, que assim seja. Gente, eu pedi para a Luciana, eu vou contar uma história para vocês. Eu conheci a Luciana num evento muito legal lá em Porto Alegre, e foi um dos primeiros, a Luciana vai lembrar, primeiro depois da pandemia. Assim, muito marcante para mim, né? Nós fomos aí o Fernando, e eu me lembro, assim, depois a Luciana pode falar sobre isso, e gostei muito da participação dela. Existiam várias mesas, gente, nesse evento, de vários profissionais discutindo sobre a espiritualidade. E o nosso querido Sérgio estava lá também participando. E a Luciana participou de uma mesa, eu gostei muito da fala dela, depois eu falei em particular com ela, e eu disse que em algum momento eu ia convidá-la para falar conosco. E então, assim, né, foi muito interessante, se discutiu uma série de coisas, né? E eu me lembro que tinha padre lá também, né, Luciana? Foi bem eclético, né, o evento. Bom, a Luciana, eu pedi para ela mandar um mini currículo, então vocês imaginam o que é o currículo, né? A Luciana faz um trabalho bem importante na questão da espiritualidade. Por isso o convite a ela, viu? Então, o nome dela é Luciana Wintercom de Sorce. Depois me corrija se estiver errado, Luciana. Enfermeira formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Doutora em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Saúde e Espiritualidade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Assessora da diretoria da enfermagem do Hospital de Clínicas. Pesquisadora da área de espiritualidade, cuidados espirituais, cuidados paliativos e bioética em saúde. É pouca coisa, né, gente? Então, assim, a Luciana, tu fica bem à vontade, tá? Eu combinei com a Luciana assim, ó, a gente não fazer só uma apresentação, né? Eu até falei para ela que o grupo é bem participativo, o pessoal gosta de discutir, então ela vai fazer uma apresentação e depois a gente vai discutir, ver dúvidas, né? Foi mais ou menos isso aí, eu não sei. Aí tu até nos diz aí, Luciano, o que tu pretende fazer, minha querida? Então, Vera, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aí o convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, né, nessa noite aí de abril, né, começando o outono. Acho que é um momento, na verdade, para a gente estar junto, e aprender junto, né. Eu acho que o tema que a gente vai falar, né, que é espiritualidade, cuidados paliativos, centrado no paciente,
é sempre um tema que, na verdade, a gente está sempre em busca de muito aprendizado, e eu digo que a gente aprende a cada encontro com cada paciente, com cada pessoa que a gente vai estar para cuidar, né? Então, eu acho que estar com vocês hoje é uma oportunidade para a gente aprender junto, né? Então, eu gostaria, combinei com a Vera, assim, eu vou trazer um pouco da apresentação, contar um pouquinho para vocês do trabalho onde a gente está inserido, né? Que é no Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Saúde e Espiritualidade do Hospital de Clínicas, né? Que a gente criou aí, deixa eu ver se eu consigo passar. João, me avisa aí se está tudo certo. Passou para o segundo. Queria contar um pouquinho, assim, para vocês, assim, dessa Tudo certo. história. Tudo certo? Que bom. Eu queria, assim, que vocês pudessem ter total liberdade aí também para me interromper e para me perguntar alguma coisa durante esse caminho, né? Porque eu também sei que de noite, 8h30 da noite, aí tá todo mundo já cansado do dia de trabalho, então fiquem bem à vontade para a gente poder ir conversando, né? Eu até, Vera, antes de começar, assim, eu queria que talvez, assim, se a gente pudesse fazer só uma rodada de apresentação, assim, para a gente até algumas pessoas já chegaram e falaram um pouquinho, só queria falar Ah, um pouquinho de que ótimo. posição, né, de que lugar que vocês falam, de onde vocês são, qual é a área de atuação, qual é a experiência, assim, breve, assim, que vocês têm com o tema dos cuidados paliativos e espiritualidade, né? Então, se pudesse, Beleza, né, ótimo. Pode começar com o João, que apareceu primeiro na minha tela aqui, João. Bom, boa noite. Eu sou o Faz Tudo da ANE, gravo reunião, faço tudo e sou psicólogo e agora na diretoria sou o primeiro secretário da diretoria. Olha que chique. que legal, João. E é o próximo da tela Agora a aí. Isabela. Isabela, Isa. Eu cheguei na AME através do contato do Dr. Sérgio, né? E hoje me sinto parte da família. Eu terminei minha pós-graduação em cuidados paliativos em dezembro do ano passado. Desde meados da pós-graduação até então, eu tenho sido responsável pela Comissão de Cuidados Paliativos do serviço que eu faço parte, mas ainda me sinto um RN, uma recém-nascida nesse assunto. É um assunto muito amplo, muito denso, né, que a gente precisa realmente ter uma compreensão multidimensional do paciente, todas as dimensões do paciente, né, para que a gente consiga realmente acolher todos os sofrimentos, todas as dores. E essa questão da espiritualidade é um assunto assim é muito atrelado aos cuidados paliativos, né? Os pacientes, quando eles têm eles se denominam, né, que eles têm alguma religiosidade, espiritualidade, às vezes a abordagem, a resiliência, a capacidade de superar o processo de adoecimento e até o diagnóstico de uma doença, né, incurável, né, ameaçadora à vida, é menos difícil, né? Não estou dizendo que não é difícil, mas eles conseguem desenvolver mais resiliência diante de todo esse processo, sabe? Eu acho que é menos difícil quando o paciente realmente tem essa espiritualidade mais desenvolvida. Legal, Isabel. Obrigada, Isabela. Bacana a gente Milene, poder ter. pode apresentar, Milene, aí? Para a nossa prof aí. Oi, tudo bom? Sou Tudo Milene, sou bom? pediatra, estou aqui em Rio Grande, a gente também participa dessas reuniões da AME Pelotas, trabalho na UTI pediátrica aqui do Hospital Universitário, então sou professora de pediatria aqui também da FURG. Prazer, Milene. Então, tu também tangencia os cuidados paliativos na pediatria também, né? Com certeza, com Milene, nós certeza. somos colega, eu também trabalho na FURG, só que eu estou lá no Carreiros. Ah, não sabia, João. Que bom. Vocês têm que se conhecer, hein, João? Uma grande pessoa, minha amigona. Trabalhou anos Ah, comigo na UTI, né, Milene? Legal. Trabalhou anos comigo. Vili, Oi, eu falo de Pelotas, sou enfermeiro, trabalho no Hospital Escola e também na geriatria. Tem uma geriatria que a gente montou, uma geriatria grande, e a gente trabalha com muito cuidado paliativo. Então, em torno de 35% da média de ocupação
anualmente vai a óbito. Nesses, 90% na casa, que a gente faz o acompanhamento, a família acompanha e faz a passagem na residência. Legal. O Prazer. William é um dos que tem mais experiência, uma das que tem mais experiência, né, Luciana? Carla, Legal. Muito Oi, legal. estou aqui Oi, de Carla. Rio Grande, tudo bom? Eu trabalhei bastante tempo na UTI Natal, estou aposentada desde 17, 18, e atualmente eu me dedico mais a trabalhar com saúde escolar, em especial o enfoque em autistas. E eu sempre tive interesse em cuidados paliativos e me dedicando a esse assunto. Então, a gente tem se reunido aqui, às vezes, feito umas reuniões de estudo aqui em Rio Grande, e participa desse grupo aí com a Vera, nessas reuniões mensais. Prazer. Prazer, Carla. Helena, seja bem-vinda, Helena. Oi, Pode te tudo apresentar aí, bem? Helena. Helena foi minha aluna aqui, Luciana. Pode falar aí, minha querida. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Helena e estou terminando a residência de Medicina de Família aqui na UFPEL. Sou R2 mais quase, digamos assim. Estou terminando semana que vem, agora já termino. Eu fiz estágio na Cuidativa, nos cuidados paliativos, gostei bastante. Agora eu fiz o concurso até para IBSER, estou esperando me chamar aqui Legal. para o Melhor em Casa. E foi uma experiência bem bacana, assim, gostei bastante. Eu trabalho com práticas integrativas e complementares na UBS, que eu trabalho ali com auriculoterapia, acupuntura, fitoterapia, e eu tenho gostado bastante, assim, de trabalhar com alguns temas relacionados à espiritualidade, saúde. Conheço a Vera de longa data, né, Vera? É, ela foi uma das primeiras alunas lá da nossa AME Pelotas na Liga Espírita. Uma das primeiras, né, Helena? Na época do Faz tempo. Álvaro, né? É verdade. Que legal que tu tá aguardando para trabalhar ali nisso aí. Que legal, Helena. Eu não sabia Legal. dessa notícia Pois, atual. Que legal. Boa pois, sorte, hein? Vamos que torcer que dê legal. tudo certo. Tava esperando ver Muito se legal alguém era da mesmo. Cuidativa aí mesmo. Achei que a Isabel também ia estar por aí, mas a Cuidativa, nossa, tem uma experiência, tem mais para ensinar para nós aqui que nós para, né, porque a experiência da Cuidativa é fantástica, né, É um Helena? lugar diferenciado, tá? É, sem Que palavras. legal que tu. Vamos torcer que tu passe, hein, Helena? Vamos Ah, torcer. tomara! Que legal. Deixa eu ver agora do pessoal. A Júlia tá, acho que ela tem uns que não abriram a. Pois Vamos é. ver quem tá abrindo aí. É. A Oi, Kelly, a Kelly tá aí? oi, tô aqui. Não sei Oi. como abrir a câmera, vou Kelly, tu tentar. trabalha, acho que cuidado paliativo também, né? Isso, eu sou médica de família, sou servidora da UFPEL, eu trabalho, eu coordeno o programa de práticas integrativas e complementares da UFPEL, trabalho na Cuidativa, implementando a auriculoterapia como cuidado, um dos braços, né, do cuidado paliativo. Legal. Ah, olha Maravilha. aí, ó, Beleza, a já prof estamos. lá do Areal também. É a Kelly que estava falando, né? Kellen, Kellen. A Isso, sou Kelly eu. entrou há pouco tempo no nosso grupo, né? E justamente por esse perfil ela quis entrar faz pouco tempo que ela entrou, viu, Luciana? E ela tem, acho que, muito a contribuir com todos nós, muitos a nos ensinar também, né? Vera, vou fazer a Depois, propaganda do Congresso de Práticas Integrativas que a gente tu está pode até falar aqui, que o pessoal já fica sabendo. Posso? Então, Pode? assim, a gente, dias 2, 3 e 4, nós vamos fazer ali no auditório do CEUS um congresso, primeiro congresso do Programa de Práticas Integrativas da UFPEL, onde a Ceires Gonçalves vai fazer uma palestra também sobre espiritualidade no processo terapêutico, vai ter uma mesa de debate sobre espiritualidade no processo terapêutico, onde vamos ter o Daniel Amado, representando o Ministério da Saúde para discutir a importância das práticas integrativas, né, no processo terapêutico também, um representante da OMS, da OPAS, que é o Rafael Dalba, vai falar também sobre o contexto mundial da contribuição das PICs nessa conjuntura, e entre outros muitos colegas da UFPEL envolvidos, né, com essa temática. Eu acho que vai estar super interessante, quem tiver interesse de colaborar com a Que sua mês que vai presença ser, nesse... Kellen? Agora em maio, dia 2, 3 e 4 de maio.
Ah, 2, 3 e 4 de maio. Ah, que Isso. fantástico. Eu Depois coloquei manda no para grupo nós. ali. Depois eu vou Eu colo... depois eu vou deixar meu WhatsApp para vocês aí no final, se vocês podem mandar, porque a gente tem. Sim, Certo, eu eu vou coloquei a repassar para o chamada ali. grupo, para quem não tem, eu vou No... repassar que ela me mandou. Eu pretendo Isso, fazer, isso. viu, Ali Kelly? Eu embaixo pretendo. da chamada tem um QR Code que já coloca direto ali na inscrição pro evento. Vai ser bem interessante. Que legal. Obrigada, Ah, querida. Estaremos lá. Obrigada. Raquel, tu quer falar, Raquel? Tem os que ficaram com a... Oi, Quer tudo bem? se apresentar? Estava com a câmera aberta. Eu só Tudo estou bom? chamando quem está com a câmera aberta, porque os outros estão meio atrapalhada, né? Sim, Quer te tinha da apresentar? câmera, eu tenho que arrumar o lanche das crianças para amanhã. Mas eu disse, não, vou dar uma entrada para o próximo, que é muito interessante. Eu sou pediatra, neonatologista, trabalho ali no HI-UFPEL, tá? 100% no HI-UFPEL, praticamente. 100% SUS, né? E tá só cortando muito a internet, não tá muito boa aqui. Mas eu tô por aqui. Acredito muito Beleza, nessas então. técnicas integrativas. Tô Que pensando muito bacana, em ir. que A legal. Raquel Coisa está trabalhando boa, agora bastante coisa boa. Vou com aguardar vocês. autismo, viu, Luciana? Ela trabalha muito É, com autismo. É, que legal. especializou nessa área aí. Deixa eu ver mais alguém aqui que possa falar, senão a gente pode. A maioria, eu vou respeitar as pessoas que estão com a câmera, porque às vezes pode estar É, organizando alguma coisa, né? claro, claro. Não, com É, certeza. E depois, no final, a gente volta, obviamente, e quem não isso, conseguiu se manifestar, a gente pode se apresentar depois, que é bem legal, acho que a gente, bacana assim, Vera, a gente poder saber de que lugar que as pessoas estão falando e a experiência claro. para a gente poder trocar mesmo. Acho que assim, para começar, eu queria só compartilhar com vocês, né, que a gente vem assim num trabalho de muitos anos ali no hospital, né? Eu trabalho no clínicas já, estou fechando esse ano 30 anos de hospital, e nós começamos lá por volta dos anos 2000 a inserir no contexto da educação o tema da espiritualidade no cuidado dos pacientes. Na época, eu trabalhava na terapia intensiva ainda. Então, uma das primeiras pesquisas que a gente fez foi lá em meados de 2006, né, que nós começamos. E assim, como vocês devem perceber, hoje, claro, a gente está num contexto melhor, mas assim, sempre nos espaços da universidade, assim, talvez a UFPEL tenha uma experiência diferente, mas assim, a gente percebia muita resistência à temática da espiritualidade, sempre considerada como um tema que, na verdade, não fazia tão parte né, do processo da ciência, e a gente foi desbravando isso com o passar dos anos e mudando esse contexto, mostrando que, na verdade, a espiritualidade é algo muito importante na vida das pessoas, e quando as pessoas adentram o hospital para serem cuidadas, elas querem que a gente aborde esse tema com elas, né? Então, a gente foi fazendo essa caminhada, né? Lá em 2010, a gente teve um processo de acreditação hospitalar, que foi bem bacana, assim, porque o processo de acreditação externo, né? Vocês devem saber que um dos padrões de qualidade internacional é a gente identificar e atender crenças e valores espirituais e religiosos, né? E na época, assim, foi bem interessante que o único lugar que eles conseguiram identificar que a gente tinha um processo mais definido era uma área que a gente vinha, né, trabalhando mais intensamente, que era o núcleo de cuidados paliativos, que tinha sido criado em 2008. E aí a gente foi fazendo todo um trabalho, né, de ter que justificar para, né, o nosso processo lá de informatizado de registro dos pacientes, que a gente precisava incluir as necessidades espirituais nos nossos, né, nas nossas anamneses. Alguém acho que está com o áudio aberto. Pati, acho que a Pati e a Kelly. É, Fechar o microfone, gurias. A Pati então, assim, também. É. eu acho que só para não, talvez fique um pouquinho ruidoso para a gravação. Eu ainda Então, aparece aberto? Agora deu, Kelly. deu. Deu. Acho assim. Bom,
Então, assim, lá, e depois do processo de acreditação facilitou muito a nossa vida no hospital, né? Porque a gente era considerado meio os estranhos lá dentro do hospital. E aí, com o processo de acreditação, e a gente teve uma avaliação que precisava melhorar muito, né? Nós criamos e fundamos o núcleo de espiritualidade. E aí, de lá para cá, a gente foi se fortalecendo por meio das nossas pesquisas, né? Fazendo um corpo de pesquisas também no nível local e fazendo os eventos. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar do núcleo, né? Mas o núcleo, a gente também teve um suporte bem grande do núcleo do NIET, que se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora, esse ano, o Nelto está puxando de novo aí um encontro, provavelmente aconteça lá em junho, né, que são os fóruns gaúchos. A gente fundou o Fórum Gaúcho, né, de núcleos e de estudos aqui do Rio Grande do Sul. Não sei se você, na verdade, até de alguma forma vocês têm uma organização, poderiam até fazer parte, né? Então, aí daqui a pouco um convite, né? E aí a gente passou a desenvolver o nosso trabalho dentro do hospital e com as parcerias e conexões externas, né? Então, hoje, na verdade, a gente está aqui junto conversando, bem ao propósito do nosso núcleo, né? Que a gente tem como objetivo promover estudos e ações de educação interdisciplinares sobre espiritualidade no cuidado em saúde, com base nas pesquisas científicas, né? E especialmente, na verdade, no compartilhar das experiências dos profissionais, né? Eu acho que, não sei se a experiência de vocês foi diferente na universidade, acho que hoje a gente começa a ter cada vez mais presente, né, a abordagem sobre espiritualidade no cuidado, né, mas boa parte de nós, né, Vera, quando a gente fez a nossa formação, a gente não teve esse privilégio de poder aprender esse processo, né, então muitos dos profissionais que estão hoje no cuidado, e isso assim, ó, não é uma realidade só nossa, né? Eu sempre que posso, né, estou revisando os artigos dos processos de educação dos profissionais no nível, né, dentro e fora do país, e a gente vê assim insistentemente que as pessoas continuam a dizer que elas não se sentem preparadas para realizar o cuidado espiritual, ou para envolver a espiritualidade no cuidado. Então, depois a gente gostaria de trocar um pouco com você sobre isso. Bom, como nem todos que estão aqui são da área de cuidados paliativos, eu achei importante trazer o conceito de cuidados paliativos, né, que a gente adota, que é o conceito da Organização Mundial de Saúde, né, que fala que é uma abordagem, um tratamento que melhora a qualidade de vida dos pacientes, adultos e crianças e familiares diante de doenças que ameacem a continuidade da vida, né? E ele tem como foco principal, né, a prevenção e o alívio do sofrimento por meio da identificação precoce e a avaliação impecável, né, o tratamento da dor, de outros problemas ou sintomas físicos, mas principalmente psicossociais e espirituais, né? Então, aparece muito claramente, né, a importância da espiritualidade nos cuidados paliativos. E esse cuidado paliativo, ele precisa, né, ser organizado por uma equipe multidisciplinar. Nós precisamos trabalhar com diferentes profissionais para poder promover a qualidade de vida desses pacientes e essas famílias, né? E nesse conceito que a gente também adota no hospital, né, que é um conceito consenso, né, de que o cuidado centrado no paciente e na família, ele, além de otimizar a qualidade de vida, antecipando e prevenindo e tratando o sofrimento, ele deve, na verdade, ao longo de toda a doença, deve ser atendido as necessidades físicas, intelectuais, emocionais, sociais e espirituais, a fim de proporcionar ao paciente autonomia, acesso à informação e escolhas. Aí eu pergunto para vocês, nós vivemos num país, não sei se a experiência de vocês é diferente, mas a gente tem muita dificuldade de falar sobre o processo de morte e morrer. Não é muito legal, né? Às vezes as pessoas, não, vamos mudar de assunto, não quero falar sobre isso.
Quando a gente não fala e nem pensa sobre a própria morte ou fala sobre o processo de morte, é muito difícil que a gente vá falar com naturalidade, com tranquilidade com os nossos pacientes sobre isso. Então, fica aqui já uma primeira pergunta para vocês. Para a gente ter acesso à informação e poder fazer escolhas, a gente precisa compreender o que está acontecendo conosco, mas com muito cuidado, com muita delicadeza nessa forma de se comunicar. Esse é um ponto fundamental para quem trabalha com cuidados paliativos, porque a comunicação com o paciente, com a família, é o ponto central para a gente poder imprimir cuidados paliativos e espiritualidade, né? A poder E, Luciana, ajudar até da melhor assim, ó, forma. desculpa te Não, enfim, interromper, mas principalmente a questão criança, né? é, Cuidado paliativo em criança é muito mais complicado ainda, né? E porque eu acabei não falando ali, eu passei para o pessoal, mas até aproveitar e te dizer, eu trabalhei com cuidado paliativo sem saber que eu estava fazendo, Luciana. Eu fui uma das primeiras a atender crianças com AIDS aqui em Pelotas, e lá no início, em 1996, não tinha antirretrovirais. Vários e vários pacientes meus, como a gente não tinha os antirretrovirais, que são os coquetéis, vários deles eu fiz cuidado paliativo, porque a gente mantinha no hospital, a gente cuidava, e não tinha muito o que fazer, era suporte, entendeu? De 1996, que foi fundado o SAI, até 2000 não tinha antirretroviral. Então, eu fiz cuidado paliativo sem saber que eu estava fazendo isso. De acompanhar no quarto, de acompanhar até a morte. Né? E eu me lembro que a gente fazia uma integração ali no Hospital de Clínica, foi uma das experiências mais lindas da minha vida. Né? Teve uma turma muito boa dos residentes, a gente fazia festinha de aniversário para criança. Foi muito legal. E eu fazia sem saber o que eu estava fazendo. E é uma coisa realmente que eu gosto muito. Mas o falar de morte e em família, com criança, é muito complicado. Te digo por experiência própria. Muito complicado. é que, na verdade, a gente vive, por exemplo, se a gente estivesse lá do outro lado do planeta, né, talvez em algumas culturas não seja tão difícil falar de morte, mas para nós aqui a gente vive muito sobre o processo de negação da morte, né? A gente não fala com naturalidade. Então, esse é um ponto fundamental se a gente pretende fazer uma abordagem de cuidados paliativos, a gente precisa falar com o paciente sobre o que, né, sobre o que ele pensa sobre o seu viver e também como ele pensa sobre o que ele pensa sobre o seu morrer, né, independente do tempo, porque na verdade, assim, todos nós estamos aqui, né, talvez muitos de nós tenham escolhas, né, que acreditam que a vida não se acaba com a morte, né, eu acredito que todos que estão aqui na AME devam ser, né, acreditar nisso, né, eu também. Então, acho que a gente deveria ter mais facilidade para falar com isso, mas a gente vê que nem sempre é assim, né? A Raquel levantou a mão. Raquel, pode falar. Isso eu ia avisar, Raquel, pode falar, Raquel. A gente tem visto muito agora, né? É diferente. A gente acha que vai ter cuidados paliativos com uma pessoa que é mais velha, que está no UTI, está morrendo. E não tem acontecido isso. A gente tem pego 20 semanas, 23 semanas, crianças de 300 gramas, 400 gramas. Muitas vezes a gente não consegue fazer. Está na zona cinzenta, que a gente fala, eu sou neonatologista, então a gente atua muito com isso, está tendo vários partos prematuros. A gente não sabe se é resgate da família, mas a gente tem que lidar com aquele cuidado paliativo no final da vida. E eu vejo muito até dos neonatologistas não querer ir atender o recém-nascido porque é um aborto, né? Vamos dizer assim, né? A gente lendo ali, ou não, né? É aborto, eu não vou dar o conforto no final da vida, deixar no berço aquecendo, ou ficar com a mãe no colo, se a mãe quer ver. E a gente tem que dar o cuidado paliativo também para a família. É. Eu Sabe, noto Raquel, muito isso. tá E outra coisa falando. que... Pode falar. Desculpa te interromper. Na verdade, só fazendo um complemento, né, o que tu está dizendo é muito importante. Aqui no Clínicas, a gente tem uma equipe que trabalha no nível ambulatorial, claro, e tem uma interseção com a neonatologia, mas, assim, a gente compreende, né, vocês estão vendo esse quadro aqui, na verdade, de cuidados paliativos, mas o cuidado paliativo, ele pode, inclusive,
começar durante a gestação, né? Nós temos, na verdade, muitas gestações, né, em que é identificado que, né, o bebê tem pouco tempo de vida ao nascer. Então, a abordagem de cuidados paliativos, ela já pode começar deve começar pela equipe durante a gestação, preparando essa família para um momento que não vai ser, né, fácil, né, mas que ele vai ter toda a segurança em ser acompanhado por uma equipe preparada. Então, e às vezes, Raquel, é claro, é uma equipe que já trabalha muito tempo junto, já tem essa preparação, é uma equipe multi, né? E tem pessoas que trabalham na neonatologia, mas a gente sabe que às vezes o ambiente da terapia intensiva, ele também é um ambiente que, pela luta da vida, quer trabalhar mais com, na verdade, com pessoas que vão ter o potencial da sobrevivência. E para não sofrer, eu me afasto do processo de morte, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente trabalhar com as nossas equipes, né? Que o cuidado, ele independe do tempo que a pessoa tem de vida. Ele precisa ser Pois é, feito Luciana. integralmente, né? Mas essa postura de negação, de se afastar das situações de morte, não permite que a pessoa faça o que eu chamo a travessia da morte, né? De passar pelo processo do luto e chegar do outro lado. Essa negação, essa falta de contato, ela vai fazer com que a coisa fique fermentando e chegando muitas vezes a psicopatologias bastante graves, assim, até que a pessoa possa deprimir e atravessar o processo do luto, né? Então, o que tu está falando faz muito sentido, assim, do ponto de vista da saúde mental, de que a gente fale sobre a morte, que a gente se prepare com ela e que a gente olhe para ela. Exatamente. E o bacana, assim, dos cuidados paliativos, ó, vocês podem ver nesse gráfico aqui, ó. Então, ele é um modelo integrado de cuidados curativos, né? A gente se integra ao modelo de cuidados curativos, né? Une os paliativos para doenças crônicas e progressivas. Hoje, a gente lida diariamente com muitas pessoas com doenças crônicas, né? A própria área oncológica virou uma doença crônica, né? Pacientes então, assim, e a gente sabe que por um bom tempo, né, o tratamento modificador de doença, ele vai ser o preponderante. Mas a gente saber que uma pessoa tem uma doença crônica, ela já tem que ter alguma familiaridade com uma equipe de cuidados paliativos, que a gente espera que cada vez mais avance no Brasil, né? A gente tem visto os avanços, porque, na verdade, quanto mais as equipes entenderem isso e precocemente abordarem cuidados paliativos com os pacientes e as famílias, os pacientes vão se beneficiar muito em qualidade de vida, porque a gente evita de expor o paciente, às vezes, a procedimentos e escolhas desnecessárias por falta de informação, né? A Isabela está com a mão levantada, Isabela. Isso, Pode fala lá, falar. Isaías. Assim, e isso que você falou, Luciana, é muito importante, esse momento de educação, né, de educação continuada, de disseminar a informação, porque, assim, eu comecei a fazer cuidados paliativos, como eu disse, há pouco tempo, né, há pouco mais de um ano, e aí a dificuldade que eu mais tenho é exatamente isso, né, os pacientes chegam para iniciar esse cuidado, esse garantir esse bem-estar, essa qualidade de vida nessa fase. Agora, muitas vezes o paciente já em fase fim de vida, então, assim, o médico assistente, como vocês estão falando, quando eu comecei a fazer a pós, eu não entendia, porque os profissionais não conseguiam falar sobre cuidados paliativos com os seus pacientes. Então, a gente via pacientes. Eu fiquei impressionada essa semana. Eu estou trabalhando agora numa grande urgência aqui de um hospital em Caruaru, e, assim, eu tenho feito muitos cuidados paliativos na urgência, porque é um hospital oncológico. Então, era um paciente caquético, assim, com PS, acho que, enfim, estado de funcionalidade muito reduzido, já com doença extremamente avançada, e aí na avaliação do oncologista, 2 semanas antes, ECOG de 1, ou seja, o paciente tinha uma funcionalidade boa, e não tinha. Por quê? Porque o próprio médico, na sua avaliação, tem que ter cuidado na hora de avaliar o paciente, porque era visível que o paciente tinha uma funcionalidade muito ruim, mas, assim, os próprios colegas profissionais, eles têm muita dificuldade de lidar com esse processo da finitude, sabe? Então, assim, acolher o colega, entender a necessidade e a gente realmente divulgar o conhecimento, porque
é algo que vai melhorar, como você colocou, a qualidade de vida do paciente, né? E a gente tem que saber falar sobre morte, né? Sobre o processo da vida, né? Enfim, eu tenho muita dificuldade e hoje eu chorei muito, porque era um paciente, também outro paciente de 24 anos, com um tumor de colo de útero metastático, já extremamente avançado, com abdômen obstrutivo maligno, e ninguém falou com ela sobre cuidados paliativos. E eu tô palhando ela na emergência, então, meu Deus, é horrível. Então, assim, é realmente uma falta de habilidade nossa, de profissional, de conversar, na verdade, de avaliar a fase da doença do paciente, né? E saber o melhor momento de começar realmente direcionar para uma equipe de cuidados paliativos, né? Porque, cara, é difícil, viu? É verdade, sabe? E sabe, Isabela, isso só se dá, sabe como? Realmente a gente puxando isso para o processo de formação e para os nossos processos de educação continuada, que tem que ser a vida toda dos profissionais, porque para mudar isso vai levar tempo, né? Eu mesma, eu esqueci de botar aí nas minhas experiências, eu trabalhei durante 12 anos na equipe da oncologia ginecológica do Hospital de Clínicas. E quando eu cheguei na equipe, era uma equipe que pouco sabia de cuidados paliativos, era uma equipe de cirurgiões, então eles cuidavam o tempo todo, fazendo às vezes medidas que ultrapassavam assim o tempo. Muitas medidas eram fúteis. E aí você vai ganhando espaço naquela equipe, vai mostrando um outro caminho, vai construindo um conhecimento conjunto, sabe? É essa forma que a gente tem de mudar. Então, tem que estar inserido naquela equipe da emergência, tem que, né, poder estar lá, poder, né, falar sobre isso, mostrar os dados, mostrar o quanto, na verdade, hoje a gente já sabe, né, Isabela, que o paciente, quanto mais precocemente ele for colocado em cuidados paliativos, e cuidados paliativos é muito diferente de terminalidade, né? Muito diferente, né? Vocês estão vendo que é uma abordagem que inicia cedo em equipe multidisciplinar, né? E que segue com o paciente e depois segue com a família, abordando, né, a família durante o luto. Então, isso precisa mudar o contexto, né, da nossa educação e vai levar tempo ainda. Então, a gente vai precisar de muita persistência, tem que estar inserido nas equipes e ir trabalhando para mostrar que o paciente se beneficia, ele vai ter mais qualidade de vida, né, porque muitas vezes os pacientes morrem por medidas fúteis que a gente tenta fazer cirurgicamente, né, no sentido de tentar dar qualidade de vida e aquilo não resolve, né. Então, essa é uma das questões importantes para a gente pensar. Bom, vamos adiante aqui. Entrando um pouquinho aqui na perspectiva de... Eu estou um pouquinho atrapalhada que as minhas barras aqui estão na frente do meu slide. Hoje, o que a gente sabe é que espiritualidade deveria ser abordada com todos os pacientes, né? Assim como talvez a gente pudesse falar mais precocemente sobre, né, sobre cuidados paliativos com os pacientes com doenças crônicas, mas ainda o que os estudos mostram, e esse que é um dos estudos que trabalhou, né, numa perspectiva de educação com os profissionais, né, ele mostrou que, na verdade, mesmo quando os pacientes já estavam em cuidados paliativos, ainda as necessidades espirituais não eram abordadas e identificadas. É isso, Isabela. Estou mentindo? Olha só. Por quê? Porque ainda mesmo a gente já tendo uma bagagem de cuidados paliativos, ainda é muito mais forte a nossa formação e o nosso preparo para cuidar de sintomas físicos. E a gente consegue, às vezes, ir para o campo ainda da parte da psicologia, né, João? Consegue ir até as questões sociais, mas a espiritualidade é deixada lá, eu diria, para os últimos dias. Ali no hospital, a gente teve um frei que trabalhou durante muitos anos no hospital, Frei Marion. Ele partiu até não faz muito tempo. Durante a pandemia, ele acabou se afastando. Ele dizia para nós o tempo todo assim: ele já estava idoso, né? Às vezes as pessoas chamavam ele de madrugada, né? E ele dizia: me chamam só quando a pessoa está ali no último estertor, né, da morte, quando na verdade nem a minha presença vai ser, na verdade eu não vou conseguir falar com a pessoa. Então
esse é um exemplo assim que a gente vem trabalhando muito para que as pessoas mudem isso, né? Porque espiritualidade ela precisa ser abordada lá com todos os pacientes, sejam cuidados paliativos ou não, desde a chegada do paciente. Então, com o processo da acreditação hospitalar, a gente conseguiu inserir isso na anamnese, né? E vem avançando. O que os profissionais dizem, né? Qual é a justificativa para não incluir, né, espiritualidade no cuidado, né, nos nossos planos de cuidado e nas abordagens, é relacionado a tempo e educação, tá? Tempo, realmente, o tempo de quem trabalha na cuidado, ele é um tempo agitado, né? Não é fácil, né? Quem está lá no batente sabe que os dias passam correndo, os pacientes são inúmeros, né? E que não é tão fácil. E a gente também aprendeu, né, a fazer as coisas às vezes mais separadas. Então, se a gente quiser dedicar um tempo para cada ação, vai ser difícil a gente fazer. Então, a gente precisa aprender a fazer de uma forma conjunta. Eu sempre dizia assim: olha, a minha anamnese começa na conversa com o paciente quando ele chega, mas enquanto eu estou preparando ele ali, né, para fazer uma retirada de pontos, fazer um curativo nele, eu sigo a minha conversa e vou entrando em assuntos que eu sei, eu preciso aprofundar para conhecer a história de vida desse paciente. Aqui, ó, são outros dois estudos que mostram por que que a gente tem barreiras para o cuidado espiritual. Ó, então, aqui, ó, Isabela, bem o que você falou, ó, encaminhamento tardio para cuidados paliativos, né? Boa parte dos pacientes são colocados em cuidados paliativos lá na última semana antes de morrer. Né? Isso aí está ligado exatamente para o processo de que a gente nega, a gente acha que não, que o paciente não, que a gente pode fazer tudo por ele. Na verdade, ele vai se beneficiar com o processo da abordagem de cuidados paliativos se a gente tiver boas equipes e preparadas e trabalhando de forma conjunta, né? A sobrecarga de trabalho, né? O lidar com sintomas físicos não controlados, né? Então, assim, a gente se foca no quê? Vamos primeiro controlar a dor. E a gente acha que a dor, às vezes, tem muitas pessoas que trabalham na perspectiva do conceito de dor mais dor física. Então, depois, daqui a pouquinho, a gente vai ver que, na verdade, se a gente não conhecer as crenças e valores espirituais dos pacientes e, né, as outras dimensões que, né, a pessoa tem na sua história de vida, você não consegue nem manejar a dor. Porque a dor, né, a gente trabalha com o conceito de dor total, né? Então, vou falar um pouquinho mais adiante para vocês o quanto é importante a gente escutar o paciente e ouvir a história de vida dele para saber o que está influenciando nesse manejo da dor, né? A diferença entre as crenças dos profissionais e dos pacientes também é um limitador, né? E a vergonha de abordar a espiritualidade no contexto profissional. Isso é uma coisa que apareceu muito, ainda aparece muito nas pesquisas. As pessoas têm uma cultura no hospital de que ainda isso não é tão, né, adequado, quando que, na verdade, a gente já tem uma vasta produção científica que mostra exatamente o oposto, mas as pessoas que têm uma formação há mais tempo nem sempre têm abertura para isso. A crença que o cuidado espiritual não é papel do profissional, né? Então, as pessoas confundem cuidado espiritual, e a gente pode falar um pouquinho mais dos conceitos depois. Existe uma questão que se chama cuidado religioso. O cuidado religioso, ele é a atribuição de um líder religioso, né? Já o cuidado espiritual, não. Ele é uma atribuição do profissional de saúde, desde que ele seja bem preparado para esse momento. E assim vai, gente. Então, a educação parece ser o ponto fundamental para a gente ir adiante. E a consciência da própria espiritualidade, né? E às vezes a gente tem confusão entre os conceitos de religião e espiritualidade. Por isso que a Luciana, gente só vem. te fazer uma Desculpa, interrupção rapidinha. pode. Aham. Nós tivemos falando conosco, a gente esteve no Medinesp, em Vitória, e teve uma mesa sobre capelania espírita. Talvez tu conheça o Alexandre Anéfalos, né? O nome é estranho. Eu me lembro, assim, o Alexandre, ele estava, o Anéfalos estava fazendo há muitos anos atrás, 2019, fazendo um treinamento
nos cursos lá em Porto Alegre de capelania espírita. Nessa mesa que eu tive assim, a felicidade de coordenar, ele falou, e depois o doutor José também. Bom, eu gostei tanto do doutor José Moraes, assim, foi assim, me emocionou muito. Eles fazem uma atividade de capelania cantando, né? Inclusive, ele falou conosco, eu vou te mandar esse vídeo. Foi sensacional, né? O pessoal gostou muito. Eu fiquei encantada com a atividade dele, quando ele terminou encerrando, que eles vão nos quartos e cantam. E mostrou a foto de uma paciente que pediu para ele que cantasse. E tu falou ali das crenças, e eu acho muito interessante isso, que ele faz a gente, ele falou muito isso para a gente quando teve a live, depois eu vou passar isso para ti, porque eu acho que é bem, bem importante para o teu trabalho. E ele colocou assim, que nós, ele dizendo nós, o grupo deles, né, os capelões espíritas, eles não têm que chegar lá como espíritas, eles têm que ser capelões e de fazer o conforto para a família, independente da sua crença e religião. Achei fantástico, né? Então tu vai ter, então eles tinham o trabalho para fazer, chegavam cantando, mas não necessariamente para as famílias que eram espíritas. Foi assim uma live muito legal, né? O pessoal gostou muito. E eu acho que me acrescentou muito também. E aí não é coisa da teoria, é coisa da prática. Tu imagina, É, ele me chamou a atenção porque ele cantava, e ele deu aula aqui cantando também para nós. Depois eu vou te passar essa live, que é bem interessante, viu? que Sobre legal, capelania espírita. legal. A gente, na verdade, fez uma das primeiras ações que a gente fez também no hospital. A gente tinha uma capelania católica dentro do hospital. E historicamente, né? E a gente, para poder, na verdade, integrar e atender a todos, né? A gente sabe que a gente tem, sim, né? Na verdade, nas escolhas, né? Hoje do povo gaúcho, mas no hospital a gente tem pessoas que vêm do Brasil inteiro, né? A gente, na verdade, hoje tem pessoas que elas, além de não serem católicas, elas escolhem, às vezes, ter mais de uma religião, né? Elas reconhecem nas suas práticas, elas compõem as suas práticas por mais de uma religião, e a gente tem que saber identificar o que o paciente precisa enquanto ele está internado. Então, a gente precisava ampliar, e por isso a gente formou um cadastro de instituições religiosas voluntárias. Hoje a gente tem 19 religiões que, né, atendem os pacientes do hospital. Uma delas é a capelania, a capelania espírita. Na verdade, temos mais de uma entidade espírita que atende lá no hospital. Então, assim, na verdade, voltando um pouquinho para o assunto, Vera, assim, a gente começou com um processo de educação permanente no hospital, né, envolvendo os profissionais, e foi avançando, assim, com instrumentos fazendo um caminho, assim, de trazer para o dia a dia corrido lá de quem trabalha na unidade, fazendo capacitações formais, mas tentando produzir algumas coisas que pudessem ser usadas pelas pessoas lá no dia a dia. Tá? Então, nós fizemos pequenos e-books para falar do que o paciente, na verdade, né, falando de religiões, porque a gente tem um número gigante de religiões hoje, né, para as pessoas conhecerem, e o quanto dessas religiões, na verdade, a gente precisa aprender para poder, né, atender o paciente dentro das necessidades que ele se apresenta, né? Então, nós criamos 2 pequenos e-books que são disponíveis, eles estão disponíveis gratuitamente depois dessa aula, obviamente, Vera, fica à disposição para vocês ali. Ele está disponível nesse aplicativo de celular, que é o ISSU, né? Os 2 e-books que foram produzidos lá no hospital. Esse tem mais foco daí como é que a gente trabalha a espiritualidade na atenção a pacientes e famílias em cuidados paliativos, né? E aí, bem naquilo que tu está dizendo aí, a gente vai conhecer, quando a gente vai abordar isso, a gente tenta, nesse e-book a gente trabalhou tentando mostrar o que é o sistema de crenças e valores de cada religião, as práticas diárias e os símbolos, né? Os pacientes, quando vão entrar para a internação, eles vão trazer esse universo daquilo que eles acreditam, daquilo que fortalece eles, né? Então, eles trazem para dentro do hospital e a gente precisa mesclar o nosso dia a dia, que às vezes é tão rígido lá, né? Ah, não pode isso, não pode aquilo,
mas poder fazer de uma maneira que o paciente possa ter ali com ele aquilo que é importante com ele, óbvio, respeitando todos os cuidados, né, de segurança do paciente, né. Assim como a gente conhecer a dieta, os hábitos alimentares, que tem muitas práticas religiosas que interferem nas escolhas alimentares dos pacientes, a gente precisa aprender sobre isso para poder respeitar e incluir nos nossos planos de cuidado. Os hábitos de se vestir, higiene, os costumes nos nascimentos, né, aí para quem trabalha em pediatria, a gente tem muitas questões nesse e-book mesmo, a gente trabalhou sobre a espiritualidade indígena, que vem para dentro do hospital com uma cultura bem diferente, né, que tem práticas durante o nascimento e também práticas nos costumes na morte, né, que são bem distintas, que as pessoas não conhecem, e portanto aquilo que a gente não conhece, nem sempre as pessoas conseguem ser respeitosas com essa cultura, né, então a gente precisa conhecer, precisa aprender sobre isso, para poder respeitar, para poder integrar e para aí realmente poder fazer um cuidado na perspectiva daquilo que o outro precisa, né. Então aqui só um pouquinho do modelo, depois se vocês quiserem acessar com mais calma do que tem, são tópicos básicos e rápidos para as pessoas poderem acessar para depois poder fazer uma conversa boa com o paciente. Aqui eu queria trazer para vocês um conceito que a gente desenvolveu, na verdade, de espiritualidade e autocuidado espiritual, né, na época da minha dissertação de mestrado. Então, um dos pontos principais que a gente reconhece que para a gente poder abordar a espiritualidade no dia a dia lá, a gente precisa também fazer o processo de autoconhecimento, de autocuidado e de reconhecer a sua própria espiritualidade. Vai ser muito difícil que alguém que não pense sobre a sua própria espiritualidade se interesse por abordar isso com os pacientes. Vocês acham que é possível? Alguém que não valoriza a espiritualidade, que não pense sobre a sua própria espiritualidade, integrar isso no cuidado? Então a gente tem trabalhado muito com isso. O ponto de partida é a gente saber que espiritualidade ela pode ser compreendida exatamente como um encontro de autoconhecimento, né, da pessoa com a sua dimensão mais fiel e bela, que é a espiritual, né, que é a que possibilita a conexão consigo mesmo, com o cosmo, da onde ela atinge recursos inigualáveis, né, que influenciam a sua vida, as suas relações com o todo e que influenciam o seu processo de morrer, de partir, né. Então, é nessa delicadeza que a gente tem que ir adentrando com muito cuidado. Então, a gente sempre fala para os profissionais que espiritualidade é distinto da sua escolha religiosa. Vou falar um pouquinho para vocês do conceito que a gente adota. E quando a gente tem escolhas religiosas no nosso exercício de espiritualidade, é preciso a gente ter bastante consciência de aquilo que é importante para mim, é importante para mim. É aquilo que me fortalece, aquilo que me sustenta no meu viver. Mas quando eu vou cuidar do outro, eu preciso conhecer o que é importante e o que o outro valoriza como a sua experiência, suas crenças e seus valores. E aí, enquanto eu estou cuidando do outro, é a perspectiva dele que importa para mim. Então esse é um ponto delicado, assim, a gente percebe muitas vezes, a gente se vê no hospital diante, às vezes, de algumas pessoas que têm na sua base religiosa, aspectos de missão, né, e aí às vezes elas podem de alguma forma fazer proselitismo religioso. E aí isso a gente trabalha bastante para que não aconteça, para que a pessoa se dê conta de que aquela forma de exercício da sua religião, daquilo que ela é importante para ela, é para ela. Mas quando ela está lá, ela precisa ter o cuidado de tratar daquela pessoa de forma respeitosa. Há poucos dias a gente recebe uma pesquisa de experiência do paciente
E tinha um registro nessa pesquisa de experiência do paciente que uma pessoa abordou o paciente, não era um profissional, mas era um familiar de um outro paciente, e que ele foi lá, abordou, entregou o material da religião para ele, e a pessoa ficou tão incomodada que ela registrou isso como um ponto negativo, na verdade, na atenção que foi dada, né? Então, por isso que é importante, né, a gente saber o que que é importante para nós, para poder reconhecer e cuidar, né, ter habilidade para conhecer e compreender o outro e incluir isso no nosso cuidado. Então, a gente Achei muito adota interessante isso aí, hein, Luciana? Achei muito interessante isso. Isso é uma questão de muito respeito também com as pessoas. Eu tive uma situação, uma vez, de uma família, eu trabalhei muitos anos em UTI pediátrica, e a gente foi trabalhar isso aí com a equipe lá no hospital, lá no São Francisco, e eu me lembro assim, que eu fiquei tão assustada quando eu entrei no quarto, assim, que eles disseram, não, eu não quero que tu me fale nada, que acreditar em Deus, porque eu não acredito em nada disso. Aí me desanimou total. Naquela época eu tive muita dificuldade de lidar com isso. Claro, depois a gente vai vendo, vai entendendo como é que funciona. É o tempo de cada um e tu tem que respeitar. E daqui a pouco a pessoa realmente não acredita em nada, né? Tá ouvindo, ou Luciana, que eu vi que a internet aqui estava instável. a tua internet deu eu te ouvi bem, só deu uma travadinha no teu rosto, mas eu te ouvi bem. Por isso que no hospital a gente, assim, a gente tem, eu não trouxe para vocês hoje o conceito, a gente adota o conceito de religião na verdade, com aspectos, né, relacionados ao conceito de religião do Kenning, mas o conceito que a gente adota de espiritualidade é o do consenso internacional, né, que é uma dimensão dinâmica e intrínseca da vida humana, que se relaciona à maneira com que as pessoas experimentam, em suas compreensões diversas e individuais, um encontro com o significado e o propósito de suas vidas. Então, ela é, na verdade, a forma de conexão com o momento, consigo mesmo, com os outros, com a natureza, com tudo que é significativo, transcendente e sagrado no viver e no morrer. Então, mesmo que o paciente tenha uma escolha religiosa, né, o exercício da espiritualidade dele vai ser um processo individual. Ele vai ter a forma com que ele traduz na sua vida o exercício da sua religião, ou ele pode não ter uma religião e poder ter valores tão significativos em questões que vão dar sentido e propósito para o viver dele, que ele não reconhece isso só na religião. Então, a gente trabalha muito no processo de identificação da história espiritual do paciente, tentando reconhecer isso. Vou falar um pouquinho mais adiante. E o conceito de cuidado espiritual que nós adotamos é esse conceito da NHS e da rede EPIC, que a rede EPIC é uma rede que se formou na Europa, hoje ela tem representantes do mundo inteiro, é uma rede de educação para cuidado espiritual, né? Então, o cuidado espiritual é aquele que reconhece e responde à necessidade do espírito humano, especialmente quando confrontado com traumas, problemas de saúde ou tristeza. E o paciente pode querer encontrar significado para o momento vivido e para as mudanças que estão acontecendo em sua vida, buscando apoio em sua fé, ou simplesmente ele pode estar em busca de um ouvinte sensível. E este ponto que eu diria assim, a gente devia ter aula lá na universidade de escutatória, né? Porque a gente precisa cada vez mais aprender a ouvir os nossos pacientes. E o cuidado espiritual, então, ele começa com um contato humano encorajador e com um relacionamento compassivo, que é capaz de se mover na direção que a necessidade do paciente requer, né? Então, é só conhecendo a história e como aquela pessoa está e o que ela anseia, é que a gente vai poder realmente fazer, né, um cuidado paliativo e o cuidado espiritual adequado para cada paciente e para cada família.
Então, é isso aqui que a gente tem se detido nesses últimos anos, é aprender, né, sobre como a gente aborda a espiritualidade dos pacientes, e aí a gente sempre brinca que a gente precisa se desvestir, na verdade, de toda a nossa bagagem de formação, para simplesmente ser uma pessoa que vai ouvir sobre aquela pessoa que está na nossa frente, e a gente vai tentar, a partir do que ela nos relata, da sua bagagem de crenças e valores, daquilo que é importante para ela no seu viver, a gente tentar mesclar e juntar com a nossa bagagem científica e aquilo que a gente gostaria de propor para o paciente enquanto ele está lá, ou quando ele vai para sua casa com a sua família. E aí eu vou dizer para vocês que conhecer a história espiritual do paciente e da família, porque às vezes a história do paciente é uma e a da família é outra, e às vezes elas se chocam, né, por conta da compreensão diferente, né, principalmente quando as pessoas têm escolhas religiosas diferentes. Então, a gente precisa aprender, porque às vezes, muitas vezes a gente vai ser um facilitador e um mediador nesse caminho, né? E a bagagem de crenças e valores do paciente vai também, se a gente não conhecer ela, muitas vezes a gente vai se ver diante de situações de que aquilo que a gente está orientando para o paciente ou para a família não consegue ser executada, porque eles não valorizam aquilo que a gente está dizendo, né? Eles preferem fazer algo diferente. Então, se eu não aprender a conversar com aquilo que o paciente me traz para juntar e aproximar esses dois mundos, nem sempre eu vou conseguir ter um processo de cuidado mais bem elaborado e mais próximo daquele paciente. E para a gente poder ter um processo de decisão compartilhada. A gente fala muito em cuidado centrado no paciente hoje, mas se eu não conheço a história de vida desse paciente, dessa família, e incluo eles nesse processo de tomada de decisão, né, ainda é um processo centrado nas nossas decisões profissionais, né? Então, esse é um ponto fundamental para a gente se Gostaria deter. de te perguntar uma coisa prática aqui, que a gente vê muito em filme, colocar uma discussão, né? Me botando no lugar, pode acontecer com qualquer um de nós. Por exemplo, eu vi isso de uma cena, até de um filme isso. Se a pessoa está lá em cuidado paliativo, dá um exemplo agora que começou a dar uma esfriadinha, a pessoa está lá internada, sabe que vai morrer, sabe que tem pouco tempo de vida, pouco tempo aí depende, né? E não, eu gostaria, vou dizer eu amo Laranjal. Olha, eu adoro Laranjal e eu gostaria de ir lá no Laranjal, porque eu gostaria de dar uma olhada, vou dar um exemplo, se eu estou de cadeira de roda, coisa parecida. Mas a gente sabe que isso tem um risco, né? A pessoa pode ir lá, pode pegar um frio, pode adoecer, porque está doente. Como é que se lida com isso? É essa a discussão que eu gostaria de ter. Porque eu vejo muita gente que está passando no hospital por cuidado, não digo cuidar paliativo, mas dificuldades, que diz, eu gostaria de fazer isso. São todas as vezes ações que estariam em risco e também corresponsabilidade da equipe. Acho que é importante discutir isso aí, né? Porque É, muitas vezes a pessoa vai dizer, não, eu gostaria de ir lá na ponte de Florianópolis, quero jogar uma flor lá. Eu quero lá, é um exemplo. Eu vejo muito isso, viu, Luciano? Quando na época da UTI também vi muito isso também. Gostaria até de ver um posicionamento teu, o que tu legal. sugeriria numa situação dessa? Tu sabe que a gente no hospital, principalmente enquanto o núcleo de cuidados paliativos se manteve íntegro, nós tivemos muitos anos uma unidade de referência de cuidados paliativos, né? E a pandemia, porque daí a gente tinha uma unidade pequena, se mudou para a unidade Álvaro Alvim e com a do prédio lá e a pandemia, o núcleo acabou fechando e hoje a gente tem um programa descentralizado, assim, ele é transversal, que a gente também achava que não tinha uma unidade que pudesse acomodar todos os pacientes em cuidados paliativos. A gente tem uma gama grande aí, alguém falou que 35% dos pacientes são em cuidados paliativos, ou não, 35% o Willi falou, né, que acabam falecendo, mas na verdade lá no hospital a gente já sabe que a gente tem um número grande de pacientes em cuidados paliativos, né. Mas, assim, quando existia o núcleo, hoje a gente tem algumas unidades mais referências, a equipe de cuidados paliativos, Vera, se move muito
para atender os desejos dos pacientes. Claro, sempre levando em consideração, obviamente, as questões de segurança e decidindo junto com o paciente. Decidindo qual é o risco que ele quer correr também, porque a gente sabe que às vezes ele está na fase final ali, né? Talvez ele queira correr algum risco, né? Tem a Claro que família também, a né, gente não Luciana? vai exatamente isso. Esse é um Aí é o que é o processo, pior, eu acho. esse é um processo muito negociado e compartilhado com a família, né? Não tem como muitas vezes você fazer algo para fora, para além do hospital, se a família não topar e não vir. Então lá tem um trabalho bem legal, se vocês se interessam. Não sei se vocês conhecem a Larissa Rosso, ela escreve, ela é colunista da ZH, ela desenvolveu a pesquisa de mestrado dela lá, fez um trabalho bem bonito, assim, só com registrando ela e o fotógrafo da ZH, registrando a realização, na verdade, de muitos desejos dos pacientes, né? Então, assim, às vezes não dava para fazer fora, Vera, mas dava para fazer lá dentro. Por exemplo, poder realizar o casamento que estava planejado e não ia se realizar se não fosse lá dentro, né? Uma viagem para a praia, né? Como, né, tu queria ir para o Laranjal, mas essa pessoa queria ir para uma outra praia importante que ele passou boa parte da vida dele, né? Resgatar a família que fazia mais de 10 anos que não via. Então tem muitas coisas que a gente faz. Hoje mesmo, antes de vir para cá, de manhã eu conversava com uma colega minha que é lá na unidade do Quinto Norte, que é a unidade de referência da oncologia, e ela estava relatando exatamente assim uma observação que a Raquel fez, né? De que hoje os pacientes que tá trazendo muito sofrimento para a equipe, o fato de que hoje os pacientes são muito mais jovens, mas que ao mesmo tempo isso está fazendo com que a equipe se mobilize para atender muitos desejos. Então, ela disse: semana passada a gente trouxe a banda, né, que o paciente tocava para tocar aqui com ele. Então a gente organizou tudo para ele poder fazer, né, tocar o instrumento que ele tanto ama. Então, esse é um exemplo, né? A Raquel está com a mão levantada, eu falo Isso, bastante. Raquel, pode falar. Tá difícil Tem mais aqui. uma mãozinha lá atrás, Raquel. Tem várias aqui. Não, o que eu vejo, assim, porque, na verdade, a gente tem a nossa vivência família, né? É o primeiro cuidado que a gente tem, cuidado paliativo é com eles. A gente vê, por exemplo, de UTI, que eu tive vivência com o pai, né? Que ele pedia só para morrer em casa. Só para quê? Morrer em casa. Morrer em casa. Morrer em casa. Ele dizia, ele não foi para cuidado paliativo, na verdade. Ele teve uma endocardite e depois disso ele disse, eu acho que eu não vou sair dessa, eu vou morrer. E eu não podia conversar com ele numa UTI 5 minutos. E, na verdade, aquela vivência ele não conseguiu, a família não conseguia entrar, a mulher dele, 40 anos de, né, não poderia estar junto, mas ele estava acordado numa UTI. Eu não sei nem como é que é isso em Porto Alegre, eu já vi em outros lugares que dizem que a pessoa que está consciente pode ficar 24 horas com alguém do lado. Claro, no momento que está inconsciente, a pessoa já não vai mais ela não vai poder escolher. Mas depois, enquanto ele está lá, né, ficar 24 horas no UTI, eu não sei. Eu acho que a saúde mental da pessoa não fica legal. A pessoa não consegue pensar. E ele só pedia, não, eu quero ir para casa para morrer. Óbvio, né? O endocardite, fazendo um monte de antibiótico, com insuficiência renal, não foi dado a ele escolher. Mas eu não sei se a gente não vai ter que começar a ter esse olhar, porque a gente não consegue ouvir a família, a gente não fala, não ouve o paciente acordado. Sabe que a gente faz já, acho que mais ou menos, a pandemia trouxe alguns reveses e alguns aprendizados. Por exemplo, na terapia intensiva, durante toda a pandemia, a família ficou ainda mais distante, né? Principalmente nos primeiros anos ali que o pessoal não sabia ainda como lidar com toda a coisa, muito risco de contaminação antes das vacinas, né? A partir das vacinas começou todo um processo de aproximação e de tentar
propiciar o máximo possível a presença da família, né? E agora, sim, a gente tem uma equipe que trabalha especificamente, que se reúne semanalmente para discutir os casos de cuidados paliativos em terapia intensiva, né? Então, dentro do programa de cuidados paliativos, a gente tem já uma equipe que vai lá, olha os casos e define né? Claro, tem toda uma equipe que já preparada para abordar com a família, com cuidado, né? Para tomar as decisões compartilhadas, né? E muitos pacientes acabam tendo todo um processo. Hoje se fala muito de extubação paliativa, né, do paciente ter o direito de ir para o quarto, ou pelo menos a família poder ficar mais presente dentro da UTI, né? Então, poder dar esse conforto e essa qualidade dentro do possível, sabe? Eu acho que esse é um ponto fundamental, mas realmente a área de terapia intensiva ainda eu acho que deve ser um desafio em muitos hospitais. A gente já está um passinho na frente, mas precisa avançar muito mais, né? Porque o Porque eu paciente acredito assim, precisa participar desse processo, né? porque, por exemplo, teve 7 dias em que ele estava acordado até ficar inconsciente, vamos dizer assim. Ele disse, eu quero ficar com a minha família. Era 7 dias que ele teria ficado do nosso lado. Ah, começou com disfunção respiratória? Vamos para UTI. Claro. Por isso, aqui se vocês estão vendo essa imagem aqui, ó, esse aqui é uma outra partezinha ali do e-book de espiritualidade na atenção a pacientes e famílias em cuidados paliativos, onde vocês podem encontrar, na verdade, a gente utilizou alguns instrumentos, mas a gente fez perguntas, assim, deixou perguntas para as equipes aprenderem a como ir fazendo a história espiritual. E aqui ele é interativo, ó, ele tem um link do YouTube que leva lá para o FICA. Não sei se vocês já ouviram falar do FICA da Puchalski, que é um instrumento de coleta da história espiritual do paciente. Alguém já ouviu falar? Talvez a Kelly, né, que fez a Helena, que fez a residência, né, na cuidativa, a Cristina Puchalski, que é uma médica bem conhecida também na área ela é uma precursora na questão dos conceitos de cuidados paliativos e espiritualidade. Bom, como é que nós estamos de tempo aí, Vera? Estamos meio adiantado na hora? Vou passando um pouquinho mais rápido aqui. Nós estamos 12 para as 10. O nosso. A gente procura fazer assim, ó, Luciana, eu ia até te dizer também. Não, mas o importante é que está todo mundo discutindo, acho que é por aí o caminho, né? É isso Vai aí. até 22 horas, a gente procura não passar do horário, todo mundo trabalha, aquela coisa toda, né? Então, aí Então, tu pode tentar ver o ótimo. que Não, a então gente eu só pode, queria... faltou muita coisa, de repente, num outro momento, um outro dia, podemos ver também, né, Luciana? Eu acho que eu não estou muito distante. Eu fiz um número de slides, eu não consigo ver agora aqui, mas eu acho que eu não estou tão distante. Então, eu só queria resgatar assim, o conceito de dor total, que é o conceito que a gente trabalha no hospital, né? E que então ele engloba 4 dimensões, como a dor física, a dor emocional, a dor social e a dor espiritual, né? E a dor espiritual nós entendemos, na verdade, como Cicely Saunders ela define, né, como a falta de sentido na vida e na morte, o medo do pós-morte e das culpas perante Deus, e muitas vezes da ruptura com sua bagagem de crenças. Muitas pessoas, às vezes, rompem com o seu sistema de crenças quando se veem diante de um sofrimento ou de uma ameaça à vida, né? Então, aqui está exatamente isso, a ameaça, a perda da independência e da dignidade, o sofrimento espiritual, né? Limitação para as atividades diárias, o aumento da dependência do cuidado dos outros, o isolamento social causado por muitas doenças, né? As dificuldades financeiras e o sofrimento espiritual, né? Aí já falando um pouquinho sobre o rompimento. Então, por que a gente acha super importante entender um conceito de dor mais ampliada? Porque a gente sabe que existe muitas doenças, a gente sabe que tem um fundamento físico e precisa de manejo da dor por meio dos medicamentos, principalmente os pacientes da área da oncologia, mas às vezes essa dor ela é somada por um outro sofrimento que se a gente não investiga, não há, a gente fica dizendo, o paciente está com dor intratável,
Mas, na verdade, eu acho que não é a dor intratável, é a nossa incapacidade de enxergar aquilo que o paciente precisa, de poder abordar e poder trabalhar de uma forma multidisciplinar para poder trabalhar com as dores que são necessárias, né? Então, quando o paciente rompe com, às vezes, a sua... ou está brigado, eu vou trazer um casinho aqui para vocês que eu trouxe de uma paciente, né, de 80 anos, que com insuficiência cardíaca congestiva em cuidados paliativos, né, chegou na unidade chorando e referindo não saber o que fazia para merecer tanto sofrimento. Não aguentava mais viver de tanta falta de ar e se sentia abandonada por Deus. Ela achava que ela tinha feito muito mal para as pessoas e animais, estava sendo punida. Quando questionada sobre o que lhe dá alívio ao sofrimento e motivação para viver, ela informa ser sua família, sua neta e sua gata. Gostaria muito de voltar para a sua casa. Então, aqui a gente vê, eu queria perguntar para vocês, aqui vocês acham que a religião, a bagagem de crenças dela está ajudando ou está atrapalhando? Atrapalhando, né? Está atrapalhando, né? Então, a Está gente vai... atrapalhando. então a gente vai ter que lidar com o coping religioso, às vezes negativo, que a pessoa, na verdade, está se sentindo punida, para poder abordar isso numa perspectiva, fazer a pessoa fazer um outro olhar, ressignificar. Vou um pouquinho adiante para a gente não perder o time de vocês aí, tá? Então, aqui já falei um pouquinho para vocês que o cuidado religioso, então, ele é de atribuição das lideranças religiosas, mas o cuidado espiritual, ele precisa de um profissional sensível e experiente lá do outro lado para poder propiciar para o paciente, né? E foi isso que aconteceu durante toda a pandemia, né? Os pacientes da terapia intensiva lá, nossa, a gente identificava direto a necessidade do paciente receber atendimento, né, religioso, né, dentro das suas crenças, as famílias pediam, e com toda a restrição que a gente teve, a gente encontrou uma maneira de poder atender as pessoas, que foi pelo meio virtual. Então, além das chamadas virtuais que se tinha para conversa com a família, os pacientes foram muito atendidos, e a gente contou muito assim com a compreensão das lideranças religiosas de poder fazer as chamadas virtuais, de poder fazer uma prece com o paciente, com a família. Então, isso trouxe muito conforto, né, e tranquilidade para os pacientes que se recuperaram e para aqueles que partiram, né? Então, foi uma experiência bem bacana, e que hoje, graças a Deus, a gente pode estar aí de volta com as visitas presenciais, né? E eu queria falar um pouquinho sobre as experiências no leito de morte, né? A gente sabe que as experiências espirituais são muito importantes no leito de morte. A gente tem, eu acho que a gente pode fazer, Vera, um outro dia, só para a gente poder compartilhar aí entre nós, porque as experiências no leito de morte, as visões que os pacientes têm, é um capítulo à parte. Então, eu só queria falar um pouquinho para vocês o que a gente aborda lá no dia a dia como cuidado espiritual, né? A nossa perspectiva é sempre de fazer uma escuta sensível e compassiva, muito baseado no processo de empatia, né? Uma empatia que é baseada em ação, ou seja, a gente se movimenta em relação à necessidade do que o paciente precisa. É isso que a gente educa as nossas equipes para que eles possam fazer, para que a gente possa promover reconexão daquela pessoa, dela consigo mesma, que ela possa ir um pouco em busca do seu processo de autoconhecimento, em busca do seu processo de resgatar a sua esperança. Esperança, que eu digo, a gente sempre diz que não é aquela esperança de que o paciente de cuidados paliativos a gente vai trabalhar falsas esperanças. Não, a gente trabalha, mas agora a gente tem que ter muito cuidado, os profissionais de saúde, às vezes, com a forma de se comunicar. Eles podem ser muito iatrogênicos em cortar a esperança do paciente de viver um dia de cada vez, que de fato que existe para todos nós, independente se estejamos, né, saudáveis ou doentes, né? Então, acho que esse lance que a gente precisa começar a pensar, né? E trabalha muito com a perspectiva do paciente, resgatar sentido e propósito de vida. E sentido e propósito de vida é eu fazer meus planos
em cuidados paliativos no curto, médio prazo, um dia de cada vez, né, resgatando a força interior. A força interior eu acho que é a principal arma, né, que a gente tem hoje em dia para poder que o paciente encontre força nele e naquilo que dá sustentação para a vida dele. E o paciente, muitas vezes, que está rompido com a família, com aquilo que lhe dá valor, às vezes é nesse ponto de dor, nesse ponto de reconexão que nós vamos trabalhar no hospital. Por isso que a gente precisa trabalhar em equipe multi, né? Porque não é só o médico que vai conseguir dar conta disso, não vai ser só o enfermeiro, vai ter que ser uma equipe conjunta, trabalhando de mãos dadas, né, para poder propiciar para aquela pessoa ir em busca daquilo que ela precisa, né, para ter mais paz e bem-estar no momento que ela precisa, né. E viver presente, né, e muito suporte nessas experiências que a gente tem, o suporte muitas vezes o paciente está preparado para partir, mas a família não está preparada para deixar o paciente partir. Isso tem sido uma forte realidade no dia a dia, especialmente, né, não é sempre, mas, assim, claro que quando a pessoa é mais jovem, é mais difícil, quando é criança, é mais difícil, Vera. Mas por isso a gente precisa trabalhar com a família, num passo a passo diário, indo conquistando aos poucos, assim, a parceria da família em entender e aceitar esse processo, né. Então acho que é só dessa maneira que a gente vai ir avançando aos poucos. Cuidados paliativos em pediatria realmente é bastante desafiador, né, hoje em dia a gente tem equipes que estão trabalhando mais com isso, mas ainda tu foste uma precursora, né, com a tua experiência lá com as crianças com HIV, né. Então aqui só para Gostaria finalizar só de falar bem rapidinho pode, por de favor. um caso, né, porque eu acho que é importante isso, temos poucos minutos. Eu me lembro de uma vez que a gente atendeu nós temos uma oncologista aqui em Pelotas maravilhosa, a Cecília, e teve uma época que ela se internava as crianças no hospital e morriam lá com a gente. Depois se decidiu por mandar Porto Alegre, né, porque lá tinha mais condições. Eu me lembro de um caso que me marcou profundamente e mostra a importância da equipe estar preparada. Eu me lembro que esse gurizinho devia ter uns 12 anos, né, que ele já era grandinho, e não tinha realmente, estava já em cuidado paliativo, e a dificuldade que foi de se conseguir levar a equipe até o quarto, né, de poder trabalhar isso com ele. Né, e a gente tentou e foi lá e se aproximou. E eu me lembro assim, uma frase que me marcou muito, que eu disse, gente, vamos lá, nós temos que estar junto com essa criança. Algumas pessoas da equipe me disseram assim, Verinha, eu não consigo, não, mas porque eu gosto muito dessa criança, ficou muito tempo aqui com a gente. E eu disse, mas justamente por isso que tu precisa estar lá. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. Tu falou das questões das equipes, eu acho que a gente não está preparado mesmo. Eu digo como um todo, né, a dificuldade que se tem. Então, acho que esse é um trabalho que a gente precisa fazer. Isso que a Raquel falou hoje, eu achei muito importante, né? Eu não tenho mais feito esse tipo de atendimento a paciente de risco como a Raquel, mas tu veja só, tu tem que fazer cuidado paliativo, né? E tu mesmo falasse, começa lá já na gestação. Tu imagina fazer com uma pessoa de idade é complicado. Imagina tu fazer com uma criança, um bebezinho, né? Então, eu acho que isso, na verdade, quando a gente ouve tu falar né, e a gente, né, e outras vezes também que eu vi, nós temos um serviço muito bom aqui de cuidado paliativo também, a gente precisa repensar o nosso papel. Eu, como profissional de saúde, o que eu preciso melhorar? E o que tu falou dessa questão do conhecimento, acho que é o mais importante, mas de saber que a gente tem o papel de estar lá acolhendo esse espírito que está sobre a nossa responsabilidade. E eu me lembro que eu tinha dito para essa equipe na ocasião, olha, eu não consigo, Verinha, digo, gente, é uma honra a gente poder estar ajudando uma pessoa a se despedir. Mas é a visão que a gente tem, a maioria do pessoal tem muita dificuldade, né, gente? Eu acho que É. isso que é importante, né, Luciana? É verdade. Isso que tu falaste, assim, ó, a gente teve durante bastante tempo, eu fiquei muito tempo fazendo, a gente criou uma consultoria, na verdade, de cuidado espiritual, exatamente para poder atender
os pacientes e as famílias estar mais perto, ajudar as equipes a identificar as necessidades daquele paciente e família. E nesse percurso eu atendi, embora a minha experiência seja praticamente toda a vida em adulto, eu fui atender algumas famílias na pediatria, né? E eu fiquei bastante impressionada, Vera, com o luto antecipatório da equipe e o bloqueio que isso estava causando, que é exatamente esse exemplo que tu deste. Então, às vezes, a dificuldade daquela família que tem um vínculo, né, e que também, a família não, o profissional que tem um vínculo, né, além da família, né, com aquela criança que cuidou durante tantos anos, o quanto é difícil deixá-la partir e não querer ficar junto, né? Então, mas isso tudo também tem a ver como a gente entende a morte. A gente entende a morte como algo, né, ainda muito, muito de uma forma negativa, né? A Então, Raquel até colocou esse, no chat, esse é um até ponto colocou no importante. chat aqui. Acho que eu acho que eu não estou dizendo porque a minha internet estava instável, hoje não está muito boa a minha internet. A Raquel colocou que tem um caso de uma criança lá no hospital, acho que aquela hora desconectou a minha internet, com síndrome de Edwards, tá? Colocou aqui no Aham, chat para gente. O pessoal já está se organizando também para trabalhar nesse sentido, né? legal, que bom. E eu me lembro também quando a gente fala Ainda muito intraútero, ela falou. é, nossa, bem isso aí. Tem que trabalhar essa família já desde o início, né? Bom, assim, ó, eu acho que um dos pontos importantes é isso, a gente cada vez mais, né, poder estar junto com as nossas equipes aí, quem tiver mais se sentindo em condições, para poder falar mais com mais tranquilidade, para poder a gente falar sobre processo de morte, falar sobre espiritualidade. E falar, na verdade, assim, eu gostei muito dessa frase do Saramago, né, que diz assim, né, que sobre o fim de uma viagem, né, a viagem acabou. Não é verdade, né? A viagem nunca acaba. Só viajantes acabam. E mesmo esses podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa, e o fim da viagem pode ser apenas o começo de outra, né? Então, talvez se a gente começar a trabalhar entre nós, profissionais, a perspectiva de que a morte não é algo tão terrível, que ela pode ser, sim, algo mais sereno e natural, eu acho que também isso ajuda para nós nos prepararmos para estar lá, porque estar próximo a pessoas que estão em processo de partida não é fácil, né? As pessoas, na verdade, muitas vezes fazem isso, Vera, as pessoas querem se afastar, porque elas foram a vida toda treinadas para curar. A gente não é treinado para acompanhar o processo de partida. Né? Então, esse é um ponto central que a gente precisa se deter nos próximos anos aí e estar bem preparado, tentar encarar de uma forma mais tranquila e nos ajudar, né? Que eu acho que é muito isso, é de mãos dadas juntos para poder estar lá e bem com quem precisa de nós. Então, agradecer aí a oportunidade da gente poder estar junto e falar sobre esse tema. Eu sou suspeita, né? Adoro. Deixa eu ver se eu consigo passar o último aqui. Já cheguei no último, mas agora ele trancou, tá, Vera? Só porque ia deixar meu e-mail. Depois eu te mando, tu manda pro Mas pessoal, tu me tá? manda. João, tu Mando sim. consegue só voltar lá, João, para a tela lá com todos, se conseguires. Aí, ó. É só Agora passou. a Luciana encerrar o Deixa eu compartilhamento. encerrar. Deixa eu... Stop sharing. Deu. Ah, isso. Então, tá. Então tá, minha gente. Eu tô pronto. Eu posso ficar mais Beleza. uns minutinhos. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Essa hora aí também é um cansaço. 10 horas da noite, todo mundo cansado. Não, eu não quero também porque exigir de ti, porque já são 22 horas. Tu comentasse que depois tu teria alguma coisa para falar, mas num outro momento a gente pode ver, de experiência com as pessoas que desencarnaram, é isso?
experiências à beira do leito, na verdade. Eu vou contar brevemente para vocês, assim, ó, uma paciente bem jovem que eu acompanhei na oncologia ginecológica. E essa paciente, assim, ó, boa parte do tempo, assim, ela sabia que ela tinha recidiva da doença, que a doença ia avançar, ela conhecia as coisas, ela foi querendo entender o que estava acontecendo com ela. E a mãe tinha muita dificuldade, obviamente, de aceitar que a doença estava avançando, né? Mas a gente foi trabalhando com ela e com a mãe, assim, ela conseguiu realizar, a gente conseguiu organizar com a mãe dela para propiciar boa parte das coisas que ela gostaria. Ela foi passar um tempo na praia, a gente organizou para ela as coisas que ela queria, porque ela tinha uma estomia, como é que ela ia tomar banho no mar com a estomia. Então, nós fizemos toda uma logística para ela poder ir e passar os meses finais de vida dela na praia. E quando ela ficou bem ruim, ela retornou e ela internou no núcleo. E eu durante 2 anos, a gente desenvolveu no ambulatório, nas consultas de enfermagem, eu utilizo uma técnica chamada relaxamento, imagens mentais e espiritualidade, criada pela Ana Elias, não sei se vocês conhecem, é uma psicóloga até, João, não sei se tu conhece ela. Ana Cata, conhece? Então, ela criou esse instrumento exatamente para ressignificar sofrimento espiritual, né? E a gente, então, fazia essa técnica e eu subia um dia no núcleo de cuidados paliativos, assim, para oferecer para ela. E aí ela me disse, assim, que aquele dia não estava muito legal, que ela queria dormir. E ela me disse assim, ai, eu tô muito chateada, porque essa noite eu recebi a visita do meu pai. Aí ela me mostrou, assim, tinha uma cadeira vazia, ele sentou bem na minha frente. E ele me disse que era para eu ficar bem tranquila, que ia tudo ficar bem. E ela disse assim: eu tô muito angustiada, não por mim, porque eu sei que na verdade eu vou partir, mas eu tô muito angustiada com a minha mãe. Ela não vai aguentar viver sem mim. Então, eu disse para ela assim: não, então faz assim, ó. Eu perguntei para ela se ela, quem sabe eu te aplico um reiki, né? Aí tu dorme, descansa. E não te preocupa porque eu vou conversar com a tua mãe. E foi o que eu fiz, eu apliquei o reiki, eu saí dali e fui conversar com a mãe dela. E aí a gente conversou longamente, assim, o quanto ela precisava também, de alguma forma, se preparar para aquele momento, que aquele momento estava se aproximando. Então ela pôde chorar bastante, falar da dificuldade dela, mas aí eu contei para ela, disse, olha, tá causando muita angústia para tua filha isso, tá trazendo sofrimento, e sofrimento é o que a gente não pode deixar acontecer nesse momento. A gente precisa propiciar para ela tranquilidade e paz, para que ela possa, né, fazer a partida dela, né. E a mãe entendeu, e ela disse: "Eu vou conversar com ela". E foi bem legal, assim, ela pôde depois conversar, a mãe entrou, e mais ou menos em torno de 24 horas depois ela partiu, com bastante serenidade. Então, se a gente não tem esta oportunidade essa foi uma experiência, na verdade, ela recebeu a visita, na verdade, do pai para tranquilizar ela de que existia algo além da vida aqui, né. Mas, por outro lado, a possibilidade de partir logo estava deixando ela muito angustiada por conta da mãe, que realmente a mantinha muito firme, né, nessa vida. Então, essas são experiências, eu acho que na verdade vocês todos vão ter alguma forma de a gente poder falar sobre isso. É um tema bem apaixonante, a gente pode falar sobre as pesquisas, né, um dia desses, a gente pode fazer um bate-papo bem gostoso como o de hoje. Vera, muito obrigada aí pela Não, oportunidade. depois vamos, essa tua ideia eu acho ótima. Vamos depois combinar para o próximo daí. Vamos combinar sim. Chamamos até Todo o mundo vai Emanuel querer para também, né, participar junto. pessoal? A gente pode convidar mais Luciana. uns colegas do Neise para fazer uma roda de conversa aí bem boa. Ai, que legal, vou combinar depois contigo. Vamos ver ali a agenda. E eu acho bem Vamos, legal, porque acho que é um assunto bem interessante para todos nós, viu, Luciana? bem Luciana, legal. vou te agradecer imensamente.
Viu que o pessoal aqui participa, quase que tu não consegue terminar a tua aula, né? O pessoal gosta Adorei. Mas é sempre assim, o pessoal participa bastante. Eu vou te agradecer imensamente, viu, Luciana? E vamos marcar depois agora esse outro momento que eu acho que vai ser bem legal, né? E eu acho que a parte mais legal realmente é isso, né? De preparar esse espírito, né? Para a despedida. Eu acho muito apaixonante também esse assunto. Então, muito obrigada mais uma vez. E para encerrar a nossa. A Carla está dizendo, especial a fala. Obrigada, todo mundo gostou aqui, ó. Isabela, tu pode encerrar para nós hoje, fazendo uma oração, por favor? A Isa, Ó, querida agora Isa. eu queria agradecer, Luciana. Amei esse assunto. Esse assunto é apaixonante e a gente pode conversar, acho que 20 horas direto É sobre isso. verdade. A gente vai se ver de novo, isso que é o bom, né? O bom da gente estar aqui é que a gente vai fazendo uma rede aí de contatos e de amizade que nos une aí nesses firmes propósitos aí. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês, né? E a gente agradece muito, muito a boa vontade, né? E a disponibilidade de estar com a gente. Obrigada. Então, que possamos, nesse momento, levar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre querido e amado, que vem nos acolher, que vem nos amparar e nos mostrar o nosso senso de propósito, aquilo que nós viemos realizar. Agradecer essa família da AME, todos os participantes que se amam, que se respeitam e têm o mesmo propósito de aprendizado e compreensão da nossa realidade, desse paradigma médico-espírita, desse paradigma entre a vida material e a vida espiritual, e que nós possamos, Senhor Jesus, ser merecedores do Teu amor, da Tua bondade para conosco, que nós possamos receber esses ensinamentos e modificar paulatinamente os nossos sentimentos, as nossas atitudes, principalmente oferecendo ao nosso paciente um cuidado centrado, humanizado, oferecendo ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber também. Agradecemos a ajuda dos nossos benfeitores espirituais, Dr. Bezerra, doutora Marlene, todos os amigos que nos assessoram, que estão conosco. Que o amor, que a paz reine na casa de todos nós e todos os nossos irmãos que estão na terra neste momento. Nossa palavra de hoje é gratidão. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez. Foi uma grande alegria termos contato contigo, querida Luciana. E depois nós vamos combinar uma data aqui.